João capítulo 6, a partir do versículo 60. João 6, 60. Eu convido você a fazer essa leitura comigo agora. É uma palavra extremamente forte que Deus hoje vai colocar para nós. Esteja preparado para receber essa palavra, tá? João 6, capítulo 6, versículos 60 ao 69. A palavra nos diz assim: naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram: ó Jesus, mas as tuas palavras são muito duras. Quem consegue ouvir isso que tu nos fala? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus então perguntou: isso que eu vos falo vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para aonde estava antes? O Espírito é que dá a vida, a carne não adianta nada. As palavras que eu vos falei são espírito e vida. Mas entre vocês existem alguns que não creem. Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé e até quem havia de entregá-lo. E acrescentou mais ainda. Ele disse: é por isso que eu vos falei, ninguém pode vir a mim, a não ser que lhe seja concedido pelo meu Pai. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com Jesus. Então Jesus disse àqueles que ficaram ali, os 12: e vocês? Vocês também não querem ir embora, como os outros foram? Simão Pedro levantou-se e respondeu: Senhor, a quem iremos? Só tu, Jesus, tens as palavras de vida eterna. Para onde nós vamos? Nós cremos firmemente e reconhecemos que tu és o Santo de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que palavra maravilhosa, queridos. Que palavra linda essa de Deus para nós hoje. Porque nessa palavra do Santo Evangelho, nós vemos aqui dois pontos muito importantes que a gente vai mergulhar, vai meditar nesse momento. O primeiro ponto é em relação ao que o Senhor nos fala aqui no versículo 63, onde o Senhor nos diz assim: o Espírito é que dá vida, a carne não adianta nada. A minha palavra é Espírito e é vida. Então, a primeira coisa que o Senhor vem nos falar aqui é nos fazer entender o comparativo entre duas formas de se viver. A primeira forma é viver no Espírito. O Senhor nos diz: o Espírito é que dá a vida. Então eu posso ter vida, eu posso viver através do Espírito Santo. Mas também eu tenho uma outra forma de viver, aonde ele diz: a carne. Eu também tenho a maneira de viver segundo a carne. Nós podemos observar, por exemplo, lá naquela passagem de Gálatas, capítulo 5, aonde também ali, naquela passagem, a palavra vem nos mostrar um comparativo entre duas formas de viver.
Eu posso viver segundo as obras do Espírito ou segundo as obras da carne. E lá em Gálatas 5, São Paulo vai nos mostrar, vai nos dar uma lista, uma relação do que é viver no Espírito e do que é viver na carne. Então depois você abre lá Gálatas 5 e você vai ver que São Paulo diz, olha, viver no Espírito Santo é viver assim, assim, assim. Viver na carne é dessa forma. Quando você tem essas atitudes, esse procedimento, você está vivendo na carne. E aí aqui o Senhor vai nos dizer, o Espírito é que nos dá vida. A carne não adianta de nada. E aí ele nos mostra que viver no Espírito Santo é viver uma vida nova. Somente o Espírito Santo é capaz de nos dar vida, verdadeiramente vida. E ele nos mostra isso de uma maneira muito clara quando ele diz assim: viver na carne não adianta nada. Então, a primeira parte dessa palavra, ela vem nos fazer meditar sobre qual forma de vida eu estou vivendo. A minha vida hoje, ela é conduzida pelo Espírito Santo ou ela é conduzida pelas minhas paixões humanas, pelos meus desejos, pela minha vontade humana? Quem hoje ilumina a minha vida? A vontade de Deus? A palavra de Deus? Ou hoje as minhas decisões, as minhas atitudes, as minhas palavras, meus pensamentos são influenciados por aquilo que eu penso, por aquilo que eu acho, por aquilo que eu desejo, por aquilo que eu quero? Hoje você se parece mais, essa é a grande pergunta. Hoje você se parece mais com Deus ou com o mundo? A tua forma de pensar é uma forma de pensar tal qual a palavra nos recomenda? Ou a tua forma de pensar, tua maneira de pensar, de entender as coisas, é conforme as ideologias do mundo? Aquilo que o mundo diz, aquilo que o mundo fala. Qual os teus pensamentos, qual a tua crença, qual a tua credibilidade? O que é que tu pensa, por exemplo, a respeito do casamento, a respeito da vida sexual, a respeito dos anticoncepcionais, a respeito do aborto? O que é que tu pensa a respeito do pecado como um todo? A respeito das coisas seculares, a respeito do mundo? Qual é o teu critério de julgamento para essas coisas? Que vida hoje você vive? Uma vida iluminada debaixo da vontade da palavra de Deus, naquilo que a palavra de Deus me diz? Ou tu vives uma vida segundo a influência que a televisão coloca, que a mídia coloca, que as ideologias colocam nas escolas, nas faculdades? Como é a tua vida hoje? A primeira meditação, a primeira pergunta hoje desse mergulhar na palavra é essa: o que está influenciando a minha vida hoje? Como eu vivo? Ah, Marcelo, a palavra de Deus fala que eu devo viver assim, 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 mas eu acho um exagero. Eu acho que a gente pode ter um meio termo aí nessa coisa aí, não precisa ser tão assim. Pois é, filho. Tu me acredita que quando Jesus pregava, quando Jesus falava sobre esta palavra, na medida em que ele ia dizendo, olha, a vontade de Deus é que vocês vivam assim, assim, dessa maneira, pois tu me acredita que teve alguns que se levantaram e disseram, ah, Jesus, a tua palavra é muito dura, não dá pra gente viver desse jeito não. Só está dizendo para nós aqui nos apartarmos do pecado, nos afastarmos de tudo que nos leva a uma vida longe de ti. Só está nos falando que a gente não deve fazer isso. Só está dizendo aqui que se alguém bater no meu rosto, eu tenho que virar o rosto e dar o outro lado para receber também, em vez de eu descontar. Só está falando aqui para nós, Jesus, que a gente tem que amar os nossos inimigos.
Ah, Jesus, isso aqui é muito difícil. Está falando aqui, Jesus, que eu não tenho que permitir que a mentira, que a falsidade, que o rancor, que o ódio, que a bebedeira, que a orgia... Gálatas 5, eu estou listando para você Gálatas 5. O Senhor está me dizendo aqui que a orgia, que a bebedeira, que o adultério, que a falsidade, que o rancor, que o ódio. O Senhor está me dizendo aqui, Senhor, que a impureza, que tudo isso aqui são pensamentos do mundo secular, são obras da carne. E o Senhor está me dizendo que eu tenho que me afastar de tudo isso, porque eu só disse aqui no final da passagem de Gálatas 5, aqueles que se abraçam com essas coisas não herdarão o reino dos céus. Jesus, essa palavra é muito dura. Acontece que nos dias de hoje tem muita gente que está assim, querendo pegar a palavra de Deus e moldar a palavra de Deus conforme o seu comodismo. Ah, isso daqui dá para mim viver. Ah, isso aqui não. Então eu vou vivendo aquilo que dá para mim viver, e aquilo que eu acho que é muito difícil eu deixo ali de lado. E o Senhor foi muito enfático, ele foi muito preciso quando ele estava reunido com os seus e disse: olhem, vivam a palavra conforme eu vos digo, porque ela, está aqui, versículo 63, porque as palavras que eu vos falo são palavras de espírito e vida. É ela que te leva à vida eterna. Quantos no dia de hoje não seguem a Deus, não vivem numa caminhada na igreja, simplesmente porque essa palavra do Senhor incomoda? Faz com que você reflita, faz com que você enxergue que tem muita coisa na tua vida que precisa ser mudada, que tem muita coisa que você precisa abandonar, parar de fazer, ou mesmo tem muita coisa que você precisa começar a fazer. Essa palavra ilumina, ela me mostra na real quem eu sou, aonde eu estou, em que tipo de vida eu estou levando. E quando eu percebo que a vida que eu estou levando talvez não seja uma vida autêntica, verdadeira, como Deus quer que eu viva, mas eu estou vivendo uma vida secular. Para muitas pessoas essa palavra se torna tão dura, que prefere se levantar, como os discípulos fizeram, e ir embora. E eu pergunto para você agora, nesse momento nós estamos com 44 pessoas online aqui na nossa live, assistindo agora nesse momento, participando desse momento de oração pessoal. Vou perguntar para vocês, 44 que aqui estão, quem de vocês, ao ouvir essa palavra que nos convida a uma vida de renúncia, de sacrifício, de santidade, de busca da santidade, deixa eu perguntar para você, e você também não vai embora? Muitos já foram, muitos preferiram levantar e dizer: ah, não vou viver nessa caminhada não, porque isso aqui é muito difícil. A palavra me diz que eu não devo mais me abraçar com a bebida, por exemplo, eu devo buscar viver uma vida sóbria, eu devo buscar viver uma vida onde eu me coloco como servo, como escravo do outro, em vez de estar sendo servido pelo outro. Ah não, isso aqui é muito difícil, gente. Não dá pra mim não. Sabe esse pessoal de igreja aí, pra mim não dá não. Vamos embora. E você que está me assistindo agora, também não vai com eles? Foi isso que Jesus perguntou aos discípulos. E vós também não vão? Simão Pedro levanta-se, porque só ficaram 12, né? Eram muita gente, muitos discípulos que seguiam Jesus. Foram embora. Ficaram só os 12. E Simão Pedro levanta-se, olha para Jesus e faz uma declaração linda para o Senhor. É o segundo ponto da meditação da palavra. Simão Pedro levanta-se e olha para Jesus e diz: Senhor, a quem nós vamos?
para onde e para quem nós iremos? Jesus, só tu tens as palavras de vida eterna. Só vós, Senhor. Então não adianta a gente querer abandonar essa palavra, deixar de viver o que tu estás pedindo, porque é exatamente essa palavra, por mais dura, por mais difícil que seja de ser vivida, é ela que me dá a vida, é ela que me leva para a eternidade. Então para onde iremos? Em nenhum outro lugar, em nenhuma outra palavra, nós vamos encontrar a vida eterna. E aí, filhos, nos cai aqui uma meditação muito importante, um entendimento. Nós entendemos o seguinte, que viver a palavra de Deus é algo realmente desafiador. Nunca foi dito que viver a palavra de Deus era algo fácil. Ao contrário, é somente para os corajosos. Viver a palavra de Deus é para quem gosta da radicalidade. Não tem como você viver a palavra de Deus de maneira frouxa, alargada, do jeito que dá, da maneira que dá, quando eu posso, no horário que dá para mim ir, eu vou. Se dói, eu não faço, mas se não dói, aí eu vou. Não! A palavra de Deus, a vivência dessa palavra, ela é um convite à radicalidade. Essa passagem de hoje, se a gente pudesse resumir em uma palavra, a gente resumiria em radicalidade. É para quem é radical. É para quem é extremo. É para quem está disposto a chegar aos limites da entrega de vida, do despojamento. É para quem tem coragem. Não é para qualquer um. A palavra de Deus é um convite para todos, mas nem todos estão dispostos a vivê-la. Amém? Então que você hoje permita que esse mergulhar nessa leitura te faça compreender que você só vai conseguir viver a palavra de Deus se antes você abraçar-se com a radicalidade. Existe um versículo na Bíblia, para a gente poder encerrar, que nos diz assim, é Jesus que nos fala: seja o teu sim, sim, e o teu não, não. O que passa disso vem do maligno. E aí nesse pequeno versículo o Senhor nos diz assim: seja o teu sim, sim, o teu não, não. Ou tu vives, ou tu não vives. Porque o que passa disso, o meio termo, vem do maligno. Lá em Apocalipse 3, também Jesus fala a mesma coisa. Eis que estou à porta e bato. Se vocês abrirem, eu entrarei, cearei contigo e tal. Quisera que fosses ou frio ou quente, porque se fores morno, eu hei de te vomitar, porque eu abomino aos mornos. Olha quantas vezes se repete essa palavra de Deus para nós. Claro, em versículos diferentes, em momentos diferentes e de formas faladas diferentes, mas a mensagem é a mesma. Ser morno, ser no meio termo, vivo aquilo que me dá para viver na palavra de Deus, aquilo que me dá eu vivo, aquilo que não me dá eu não vivo. Aquilo que eu consigo, tudo bem, mas tem coisas aqui na palavra que eu não vou viver não, porque isso me incomoda. Se você é morno, olha para mim agora, presta atenção. Se você é morno, não é a eternidade que te espera. Eu estou falando olhando nos teus olhos. Ou abrace a palavra de Deus e vá vivê-la de forma radical. Deixe que essa palavra lhe transforme. Deixe que ela lhe santifique. Deixe que ela seja a tua bússola. Deixe que a palavra de Deus seja a tua seta. Deixe que ela seja a tua orientação, o teu guia de vida. Ou levante-se e vá embora, como os discípulos, os outros discípulos que acharam que era muito dura a palavra, fizeram. Mas não fique por acolá, no pé da porta, nem vá embora e nem abraça o que Jesus está falando, né? Ficar ali
Como aquele jovem lá, quando São Paulo estava pregando, ficou sentado na janela, ouvindo São Paulo pregar. Nem estava dentro da sala ouvindo a pregação de Paulo, e nem estava do lado de fora. Ficou sentado na janela. Com o passar da pregação, já era de noite, adormeceu, cochilou, caiu lá embaixo e morreu. Porque nem estava na luz e nem estava nas trevas, estava no meio. Então quem está no meio, morre. Decida-se hoje. Qual vida você quer viver? A vida eterna, iluminada pela palavra de Deus? Ou a vida na carne, que nos leva à morte? Decida-se hoje se você quer a luz ou as trevas. Decida-se agora se você quer buscar viver a palavra de Deus radicalmente, ou se você quer se deixar levar pelas suas ideologias, paixões, pensamentos e desejos humanos. A decisão é sua, mas você precisa se decidir. Não fique no meio do muro, em cima do muro, no meio termo. E se você decidisse viver a palavra de Deus, o primeiro passo é conhecê-la, ler. Se você não lê a Bíblia, você não a conhece. Se você não a conhece, você não a vive. É muito simples isso. Amém, queridos? Que essa palavra, que é dura, venha descer nos nossos corações agora e venha nos transformar, venha nos converter, venha nos fazer sair dessa oração mais santos, mais decididos por Jesus. Fecha os teus olhos e dá a tua resposta para Ele agora. Responda a essa palavra agora que você ouviu. Diga: Senhor, a minha resposta para Ti é essa. São Pedro respondeu. Pedro ficou de pé e deu a resposta a Jesus: Senhor, para onde nós vamos? A quem eu vou se só Tu tens palavras de vida eterna? E você vai dizer o que para Jesus agora? Levante-se diante do Senhor e fale para Ele agora. Levante a sua fé agora diante de Deus agora e diga, responda a essa palavra para o Senhor agora. O que você se decide hoje? A viver conforme o mundo te orienta? Ou conforme a palavra de Deus te orienta? Eis aí a proposta e o convite de Deus para você. Assim seja. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E nossa Mãe Maria Santíssima.